Olá, povo de Deus, bom dia. Hoje são 30 de novembro de 2022, né? Uma data muito importante para nós evangélicos. Em 2010, no governo Lula, ele sancionou a Lei 12.328, né? Instituindo o dia 30 de novembro como o Dia Nacional dos Evangélicos. Eu não vim aqui falar de religião, eu vim aqui falar de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Trindade, né? E esse dia é um dia importante para a igreja evangélica, assim como para a igreja católica, tem vários feriados durante o ano, né? Em que são homenageados os santos, né, brasileiros, alguns santos ao redor do mundo, né? E o movimento evangélico, como tudo na vida, para ter uma mudança, é necessário haver um movimento. E lá no século XV, né, aquele movimento todo do padre alemão Martinho Lutero, na época, de certo inconformismo em aceitar algumas práticas da Igreja Católica, entre eles o pagamento de indulgências, né, na época, foi que gerou todos esses movimentos na Europa, nos Estados Unidos, e foi ganhando força e adeptos ao redor do mundo. E foram surgindo as igrejas evangélicas, né, em vários contextos protestantes diferentes, né, como a igreja presbiteriana, a batista, a pentecostal, a anglicana. E no Brasil, a primeira igreja evangélica foi a Assembleia de Deus, né? Fundada em 1911 em Belém do Pará. E hoje, pessoal, o Brasil ele conta com uma representatividade muito grande de evangélicos. Hoje são mais de 70 milhões de evangélicos no Brasil. Isso corresponde a 1/3 da população brasileira, né? Ou seja, 30% da população hoje é evangélica, frente a mais de 50% de católicos, né? E segundo o Evangelho, né, de João, lá em 14, 6 a 14, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essas 3 palavras nós precisamos escrever no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Caminho, verdade e vida. O caminho significa dizer que nós precisamos seguir os passos, né? Ter obediência a Deus, aceitar a perseguição, pagar o preço, porque não é fácil. O caminho de carregar a cruz não é fácil. O caminho é Jesus Cristo. A verdade, por quê? Porque nós só encontramos a verdade em Jesus Cristo, nos ensinamentos dele, nas ações dele. É a verdade que não nos deixa recuar, que não nos deixa desistir, que nos faz caminhar no caminho certo. E a vida, porque Deus é a própria vida. Ele nos propõe em Jesus Cristo que nos faz livres, nos faz mais donos de si mesmo, é a liberdade de escolha, a liberdade que o próprio apóstolo Paulo, ele ilustrou lá em 1 Coríntios, né, 6,12, quando ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei me dominar por coisa alguma. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho a seguir. Existem vários caminhos, mas o único rumo que precisamos dar na nossa vida, o único que nos leva a Deus e à vida eterna, é Ele, Jesus Cristo. Não existe outro caminho para a sua salvação. Agora, falando um pouquinho do meu testemunho pessoal, eu fui católica até os 30 anos, nasci em berço católico, em família católica, fui batizada na igreja católica ainda bebê. Eu não tive a opção, né, quando criança, de poder escolher. E aos 30 anos eu conheci a igreja evangélica, comecei a frequentar, comecei a ser tocada pelo Espírito Santo
E desde então eu comecei de fato a estudar a palavra, a me aprofundar mais na palavra de Deus, a ler mais a Bíblia Sagrada e os ensinamentos de Cristo. E ainda estou caminhando, engatinhando, estou permitindo com que o Espírito Santo me use, né? Venha aflorar os meus dons, né, espirituais. É uma longa caminhada, pessoal. É um processo. Não é assim da noite para o dia. A gente tem que trabalhar a santidade na nossa vida dia após dia. É ao se levantar, orando, é ao comer, é ao beber, é ao andar, é ao trabalhar e ao dormir, é a praticar a gratidão, né, no nosso dia a dia, a reconhecer que tudo que temos e tudo que somos, nós devemos a Ele. Ele criou todas as coisas, a nós devemos tudo a Ele e mais ninguém. E você, já escolheu o caminho a seguir? Hoje é um bom dia para você refletir sobre isso. Se você deseja ou não seguir os caminhos do Senhor. A porta está fechada, mas basta bater que Ele está à disposição. 24 horas Ele disse que estaria conosco, para nos seguir para todo sempre, para toda a eternidade. Bom dia!